Alô pessoal, canal Tricolaço aqui mais uma vez, depois do futebol para falar de Atlético Nacional de Medellín 0, São Paulo 0, pela Copa Libertadores da América, jogo de ida das oitavas de final. Jogo duro, duro, muito duro. Mas olha, o que a gente pode extrair dessa partida da equipe do Hernan Crespo é que no fim das contas, por tudo que aconteceu na partida, o resultado foi bom. Então a gente vai separar assim por compartimentos. Primeiro, empatar em Medellín não é um resultado ruim nunca. Nunca. Considerando o retrospecto do time do Nacional de Medellín atual, 7 vitórias, né? Segundo colocado do campeonato colombiano do torneio Clausura, e com uma boa campanha na primeira fase, não espetacular, mas boa campanha, 3 vitórias, porém 3 derrotas. Um time com jogadores muito bons, né? Um time muito bem montado até e bem treinado pelo Gandolf. Você conseguir empatar com esse time lá não é muito comum. São Paulo conseguiu um resultado bom. Se vencesse seria maravilhoso. E perder não seria um absurdo. Seria um absurdo perder de muito. Mas perder de 1-0 com gol de pênalti, um daqueles pênaltis que foram dados, é do jogo. Ia ter que reverter aqui. Com 0-0, a disputa continua aberta, porque o Nacional é um time bom, mas, convenhamos, você não tem a obrigação de virar um placar. Isso facilita muito as coisas. Esse time tem o Ospina, goleiro da seleção colombiana por muito tempo. Esse time tem, de novo, o Marlos Moreno. O Marlos Moreno tem uma história curiosa. Quem me acompanhava lá na Rádio Bradesco Esportes FM, quando eu trabalhei lá, saudosa Bradesco Esportes FM, em 2016, ano que o Nacional de Medellín foi campeão, e última vez que Nacional de Medellín e São Paulo se encontraram pelo torneio, o Marlos Moreno jogava lá, jogava o Boca Negra, jogava esses caras aí. E eu lembro que eu falei, que o Marlos Moreno era um jogador muito rápido, muito habilidoso, e ele tinha 19 anos, ele era mais ainda. Multiplique isso por 3. Na época eu dizia assim, esse cara tá jogando muita bola, ele vai ser campeão da Libertadores, ainda não tinha terminado a Libertadores. Depois ele vai ser disputadíssimo, ele vai parar no Real Madrid e em 2018 ele vai ser bola de ouro. De fato, o time dele foi campeão da Libertadores, ele foi vendido, ele foi para o Manchester City e não para o Real Madrid. Não vingou no City, de lá ele foi para a Espanha, acho que jogou no La Coruña, jogou em outros clubes menores, jogou no Girona, enfim. Com pouco destaque. Veio parar no Flamengo, não sei se teve gente que lembra dele do Flamengo. No Flamengo ele foi banco e ele entrava muito de vez em quando, ele era tipo a terceira opção. E quando entrava não acontecia nada. Depois ele saiu do Flamengo e aí foi para mais uns, sei lá, uns 10 times aí. E foi emprestado agora pelo Santos Laguna para o Atlético Nacional de Medellín de novo. Está emprestado lá, mas está jogando lá. E hoje fez grande partida. Quando saiu, a torcida vaiou o técnico Javier Gandolf, de certo modo com razão, porque ele era o melhor do jogo todo, na minha visão. Continua com habilidade, continua rápido, mas coisas da vida, né? Você vê que o cara lá parece que ele se encontra. Fora de lá, a coisa não funciona muito pro lado do Marlos Moreno. A única coisa que eu acho que é importante dizer é o seguinte, eu acho que São Paulo, a gente tem que valorizar a luta, porque o São Paulo foi um time muito, muito frio e muito consciente do que estava acontecendo ali. Não era um time que não estava sabendo lidar com a situação. O São Paulo foi inteligente, inclusive. E o São Paulo se defendeu muito bem contra um time que ataca muito. Isso não pode ser tirado da equação, né? Mas o São Paulo não jogou bem. Tem duas verdades dessa partida. O Nacional se impôs, como é natural, se impor dentro de casa. Aliás, jogar do Atanásio Girardot é sempre muito difícil, porque é um time que sabe e gosta de jogar em casa, tem uma torcida gigantesca a favor, muito barulhenta. E, vamos combinar, é um time que bate pra caramba quando tá em casa, maldoso até, e conta com
com boa vontade dos árbitros que vão lá, e hoje não foi diferente, e fizeram essa pressão hoje contra o São Paulo, e o São Paulo soube sofrer com isso. Agora, duas verdades. O Nacional pressionou e jogou bem, e o São Paulo se submeteu ao Nacional e não jogou bem. O São Paulo teve momentos bons no jogo. Eu acho importante destacar isso, porque eu acho que não vamos ter facilidade de novo na terça-feira que vem no Morumbi. Acho que será um jogo duro, difícil, como foi hoje. Acho que a diferença é que sempre que saiu de casa na Libertadores, o Nacional de Medellín perdeu o jogo. Perdeu. Ganhou sempre em casa, mas perdeu fora. Então já tem esse retrospecto negativo contra si e a favor do São Paulo. E o fato de que no Morumbi também o São Paulo tem um peso de engajamento da torcida, de apoio muito grande. Mas não será fácil. Não é um time que vai ficar preso na sua defesa, é um time que vai tentar jogar porque é da característica deles, e a maneira de jogo é essa aí. Rapidez, velocidade para cima dos zagueiros, troca de passes até dentro da área. Hoje a bola não entrou e ela não pode entrar terça-feira que vem também. Mas se o São Paulo não fizer um trabalho de contenção melhor do que hoje, sofrerá em casa. Então, como é que se eu elogiei a defesa, eu estou falando de trabalho de contenção? Porque a contenção que eu estou citando é aquela que começa lá no campo de ataque. Hoje o São Paulo não se deu bem ali. O Nacional saía com alguma facilidade. Quando o São Paulo retomava a bola, o que fazia com que o São Paulo não conseguisse evoluir era o fato de não terminar bem as jogadas que eram construídas a partir da defesa. Invariavelmente, um passe errado na frente é o que acabava armando uma retomada do time do Nacional de Medellín, e o São Paulo acabava sofrendo muito ataque, muita pressão, tanto é que terminou o jogo com 14 finalizações do Atlético Nacional contra 5 do São Paulo. É muito pouco, se comparada uma com a outra. Né? No primeiro tempo, isso aconteceu muito até 18, 19 minutos. Depois o São Paulo melhorou. Depois do pênalti, o São Paulo melhorou, perdido pelo Cardona no primeiro tempo. Essa melhora do São Paulo durou até 37, 38 minutos. Aí o Nacional voltou a pressionar, foi para cima de novo, deu trabalho para o São Paulo, e aí o jogo terminou. Depois que voltou, o segundo tempo de novo começa com o Nacional muito bem, pressionando muito, botando o São Paulo empurrando para o seu campo, e de novo encontrou um caminho para poder agredir o São Paulo. O São Paulo de novo não conseguia sair. O Crespo fez algumas alterações, colocou o Lucas Moura numa situação muito difícil, porque era um jogo pegado demais, né? Colocou o Rodriguinho, acho que o time melhorou com esses dois. Mesmo assim, criou pouco lá na frente. A melhor oportunidade criada, que teve exatamente Lucas e Rodriguinho na jogada, o Luciano não conseguiu aproveitar, ele sobra dentro da área. Eu tive a sensação dele estar impedido, mas não tive certeza disso. Mas independentemente disso, ele arma o chute e bate muito fraquinho. O Ospina pega. Foi a chance melhor que o São Paulo teve no jogo, não aproveitou. Foi um jogo muito duro de ver por causa disso. Os dois pênaltis, muito discutidos, mas eu vou ser polêmico aqui. Eu acho que os dois aconteceram. Acho que no primeiro, o Ferrarese está correndo ali e está com o braço abertão aqui, e talvez sem querer até, mas ele faz um movimento lateral que bate na bola. Não acho que ele fez isso para bater na bola, mas bate. E naquela movimentação o árbitro dá pênalti, ele não foi contestado pelo VAR. E no segundo tempo, no segundo pênalti, eu acho que ele tranca o adversário ali, cara. Ele faz uma alavanca no jogador do Nacional. Ah, mas ele caiu. Verdade, mas, pô, se você tá dentro da área, o zagueiro do outro time vem, te abraça e bota a perna na frente, você cai. Porra! Né? Então faltou maturidade para o Ferrarese, inclusive, nesse lance. E outra coisa, era um lance lateral, a bola não estava com esse jogador. Eu tô falando assim porque eu não lembro quem foi que se envolveu no lance, acho que foi o Inestrosa, né? Acho que foi. E a bola estava lá na lateral, o jogador ia ter que passar
a lateral, porque tinha marcação acontecendo ali por aquele lado do ataque. Provavelmente é um lance que não ia dar nada. E o Ferrarese tranca o jogador do Nacional e dá outro pênalti. Para sorte do São Paulo, o Cardona bateu para fora no primeiro tempo e no segundo tempo o Rafael fez uma grande defesa com o Cardona batendo no mesmo lado, e aí é mérito do Rafael, porque ele apostou que o cara ia bater daquele mesmo lado. E duas bolas na trave no Marlos Moreno, que seria um golaço de bicicleta, e o outro um chute do Marino Renestrosa, que a bola pegou, ou do Zapata, né? Que a bola pegou na trave, e nessa, inclusive, acho que o Rafael pulou atrasado, então ainda bem que bateu na trave, porque o São Paulo teria tomado aquele gol e saído. Bom, duas coisas importantes. Jogo pegado demais, com jogadores sendo atingidos toda hora. Alan Franco saiu com dor, Bobadilha reclamou de dor, Marcos Antônio foi atingido, bolada na cara, ele vai sentir a dor disso tudo depois. Sofreu falta dura também. Mesma coisa aconteceu com Enzo Dias. Enfim, estou dizendo isso pelo seguinte: sábado tem jogo importante contra o Sport no Campeonato Brasileiro. Ao contrário da maioria, eu não acho que o São Paulo deva desprezar esse jogo. Tudo bem, pode até não jogar com todo mundo, mas acho que tem que jogar com jogadores chave. Eu continuo sustentando o que o São Paulo precisa ganhar alguns jogos, e ganhar do Sport está nessa conta. Ganhar do Atlético Mineiro domingo da outra semana está nessa conta. Porque o São Paulo, apesar de ter melhorado seu rendimento no Campeonato Brasileiro, ter ganhado 5 jogos seguidos, veio muito lá de baixo e ainda tem 4 times atrás do São Paulo, fora os que estão na frente, que tem jogos a menos. E se amanhã o São Paulo dormir no ponto e os 4 times acordarem um pouquinho, basta que os 4 passem para que o São Paulo perca 4 posições no campeonato. Hoje, oitava, se perder 4 de uma vez, é 12º. E aí começa a ver de novo o fosso se abrir. Então, até o jogo do Atlético Mineiro, eu trato como obrigação vencer jogos. Claro, obrigação é sempre, mas daquela de você cobrar, falar, ó, não admito outro resultado que não seja vitória. É sábado agora contra o Sport em Recife e domingo da outra semana contra o Atlético Mineiro no Morumbi. Depois a gente pode pensar em algum outro tipo de poupança, entre aspas, quando tiver alguma coisa, se o São Paulo passar na Libertadores, e se Deus quiser haverá de passar. Mas é uma questão polêmica, eu sei, porque muita gente já acha que o São Paulo, até por não ter vencido hoje, vai ter que ter todo mundo à disposição terça-feira. Eu também acho que vai, mas acho que jogadores-chave, tipo Luciano, Marcos Antônio, o próprio Rafael, esses caras têm que jogar sábado. Tem que jogar sábado. Tem que tentar garantir a vitória e sair depois que garantir alguma coisa ali. Fez um 2-0, aí tira o Luciano, tira eventualmente Ferreira se entrar, o André Silva se entrar, vai trocando ali. Vamos lá. Rafael, pegar um pênalti, fazer pelo menos 2 defesas importantes, não sofrer gol também num outro pênalti, apesar dele não ter defendido, mas ele caiu do lado certo da bola. Hoje é nota 9 para o Rafael. 9. São Paulo foi atacado, agredido, e o seu goleiro resistiu a isso. Ferrarese, para mim, hoje está banado, assustado, talvez muito preocupado em diminuir o ímpeto do time do Nacional de Medellín. Para mim, ele fez os 2 pênaltis. Ok, são discutíveis? São. Poderiam nem ser dados? Poderiam. Mas o árbitro deu e eu acho que ele acertou dos 2. E houve momentos em que ele desconcentrou, enfim. 6 hoje pro Ferrarese. Alan Franco, melhor da zaga, muito lúcido, muito inteiro, só não conseguiu avançar muito quando precisava ir para frente, porque tinha o caminho pela frente bloqueado. Em termos de nota para ele, vai ficar uma nota 7,5, a atuação foi muito boa, muito segura. O Sabinão, na parte de trás, foi bem, às vezes se perdia um pouquinho ali na hora de recomeçar a partida, de partir para cima e tal, mas deu segurança na defesa também. Cedric Soares, acho que ele fez uma partida boa, nada de brilho, mas um jogador que atuou às vezes dos 2 lados até, e quando conseguiu, participou de algumas armações ofensivas, porque tem isso também, o São Paulo nem sempre estava ali no ataque, estava sendo muito pressionado e acabava guardado no seu próprio campo. Marcos Antônio,
Boa partida, boa movimentação, perseguido, né? Mas hoje não conseguiu produzir bons passes, até porque o Nacional marcava bem, havia um pouco de ansiedade. Hoje vai ficar com uma nota 6,5. Bobadilla, uma atuação mais dinâmica que a do Marcos Antônio hoje, foi para cima, tentou, inclusive, ver se emplacava alguma coisa mais à frente ali e tal, mas teve lá suas dificuldades também. Vai ficar com uma nota 7, um pouquinho melhor até do que a nota do Marcos Antônio. Alisson, esse não jogou bem. Não jogou bem, errou muito passe no primeiro tempo. Começou o segundo, logo saiu. Hoje uma nota baixa para o Alisson, nota 5. Enzo Dias se desdobrou, sofreu faltas, teve alguma dificuldade para marcar as descidas ali pelo lado, porque aconteciam sequências muito rápidas, mas ele se esforçou, tentou. E quando pôde ir até o ataque foi, entrou na área. No lance final, acho que ele poderia ter sido expulso naquela falta. Não é que ele merecesse em cima do Roman, né? Porque o Roman também vem para cima, mas ele vai direto para pegar. Apesar dele ter acertado a bola, ele vai para dar o carrinho, né? Em alguns lugares isso é punido com cartão vermelho no ato. Ficou só amarelo, tá bom. Luciano, achei apático no primeiro tempo, melhorou um pouquinho naquele período bom do São Paulo, voltou apático para o segundo tempo e depois saiu mais perto do final. Hoje, para o Luciano, uma nota 6. Para o André Silva, mais apático ainda, porque além de tudo ele tem aquele coisa de estar um pouco mais desligado também, nota 5,5 para ele. Entraram Rodriguinho, que eu acho que melhorou o nível de produção ofensiva, ajudou o São Paulo a tentar entrar um pouco mais na área do Nacional de Medellín. Vou dar uma nota 7 para ele. Você vê que ele entrou já da metade para o final. Mesmo assim, merece essa observação. Entraram, além dele, Lucas Moura, que eu achei que jogou bem, mas teve muita dificuldade porque estava muito marcado. Teve uma queda feia no segundo tempo que a gente precisa ficar de olho para ver se não vai dar nada complicado para ele. Enfim, dá para dar uma nota 6,5 para o Lucas. Quem mais entrou? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Entrou Lucas, entrou Lucas Moura, entrou Rodriguinho, entrou o Luan no final, mas aí não dá nem para dar nota, né? Entrou no lugar do Marcos Antônio. É isso, foi essa turminha aí. O Luan sem nota, né? Falei aqui. Entrou no lugar do Marcos Antônio. Ficou muito pouco em campo, não dá nem para produzir um raciocínio que leve a algum tipo de nota também. É isso. Foi assim. Terça-feira a batalha será duríssima no estádio do Morumbi, mas eu acredito que o São Paulo está preparado. Depois que o São Paulo passar das oitavas para as quartas, eu tenho revelações a fazer do que eu acho que vai acontecer nessa Libertadores da América. Se eu esqueci de alguma reserva, aí me fala que, pô, vindo o jogo lá, mas o que será que eu esqueci? Lucas entrou, Rodriguinho entrou, acho que é isso aí, gente. Se eu tiver esquecendo de alguém, nossa, não consigo lembrar. Patrick não entrou, Mike não entrou, não entrou ninguém, tá tudo certo. Foi só essa turminha mesmo, né? O Luciano saiu, e vamos ver na semana que vem o que vai acontecer por lá. Grande abraço para todo mundo, até a próxima, valeu!